Olá, esse é mais um episódio da série Podsex, que traz temas sobre sexualidade e relacionamento. Se você ainda não está curtindo o canal, curta o canal, ative o sininho para você ficar sabendo quando a gente tiver novos bate-papos e assuntos dentro dessa temática. E hoje eu estou aqui com uma grande amiga minha, Débora Sampaio, que é psicóloga, educadora, também sexóloga. Estudamos juntos, fizemos juntas a formação de sexologia, de terapia de casais e família. Temos uma grande estrada, né, Débora? Faculdade de psicologia. A faculdade já são anos, né? Quase 20 anos de amizade, de trocas, de parcerias profissionais. E como a Débora trabalha especificamente, né, com jovens e com tecnologia, trouxe ela para apimentar e abrir um pouco a cabeça dos pais sobre a sexualidade. E também pensando na sexualidade nas escolas. Amiga, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Agradeço demais a sua presença. É um grande prazer estar aqui junto com você, Maíra, é uma amiga tão especial, tão querida e uma profissional que eu tenho tanta admiração. Estou acompanhando todos os episódios aqui do quadro, aprendendo muito também. Espero que eu possa compartilhar um pouco do que eu vivo, do que eu estudo e que a gente possa educar sexualmente as pessoas que possam nos ouvir e nos assistir. Ótimo, então vamos lá, né? A gente percebe, e a gente conversa muito sobre isso na psicologia, que é muito importante que a gente tenha vivido algo para que a gente possa trabalhar com algo, né? E aí eu queria primeiro trazer aqui uma pergunta mais do âmbito pessoal. Sim. Como é que, já que a gente vai falar sobre educação sexual, né? Como é que foi para você, no seu processo, a educação sexual? Como é que você teve acesso, né? Teve alguém que te ajudou a atravessar isso? Vamos lá! A gente sabe também que tudo que a gente estuda, de fato, tem um sentido na nossa história, não é? E a questão da educação sexual é muito interessante, porque a minha mãe, ela engravidou aos 19 anos. Ela engravidou aos 18 e me teve aos 19. E a formação dela foi em enfermagem, depois ela foi fazer mestrado em sexualidade de adolescentes. Então, ela é uma estudiosa, ela dava aula, ela fazia oficinas com os adolescentes, sempre com aquela linguagem, né, bem acessível. As pessoas diziam, poxa, deve ser muito legal ser filha da sua mãe, né? E eu pensando, só que não, né? Porque em casa a conversa era diferente. Em casa era mais ou menos assim, olha, minha filha, pelo amor de Deus, você tem que se preservar, você tem que se cuidar, olha, você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, mas uma gravidez na adolescência. Então, eu passei a minha adolescência toda com esse temor, com essa coisa de um medo, né, do sexo, do medo de engravidar, de destruir a minha vida. Então, eu não tive, na verdade, a minha educação, porque a educação ela pode ser também tanto silenciosa, o silêncio também comunica. Aqui na nossa casa não se fala sobre isso, mas a maneira que a minha mãe, na tentativa de me proteger, né, de uma gravidez na adolescência, como ela viveu, foi uma educação muito repressora nesse sentido, de muitos cuidados, de uma questão, né, cuidado para não ser vulgar, cuidado para com essa roupa não estar muito curta. Eu lembro a primeira vez que eu fui pintar uma unha de vermelho. Aí eu, né? Mas aí eu fui conseguindo, ainda mais quando a gente entra em psicologia, né? Que a cabeça da gente, a gente começa a refletir melhor. E aí eu comecei a questionar algumas coisas, tudo, mas a minha educação ela foi muito repressora nesse sentido. Era muito para evitar a gravidez. E a melhor maneira de evitar a gravidez era evitando o sexo. De acordo com a sua mãe, né? Exatamente. E aí, o que é que deu esse gatilho para ir para a sexualidade, né? O que é que você foi observando na sua prática clínica que você teve esse chama também para estudar a sexualidade? Eu sempre trabalhei com adolescentes, né? Então, desde o final da faculdade, eu já fiz o estágio em escola, sempre trabalhando com ensino médio. E a adolescência, não tem como a gente falar de adolescência sem falar da sexualidade, que é esse momento, principalmente a sexualidade, ela tem um papel central na adolescência, nesse sentido dos interesses, das paixões, do prazer, da excitação. Então, eu fui sentindo cada vez mais necessidade de estudar, de aprofundar, porque era um tema que fazia parte ali da minha vida, né? Então, durante a faculdade, eu fiz um estágio que era num projeto chamado Agente Jovem, que eu recebi as capacitações para
treinar, para desenvolver temas com os adolescentes. Então, eu lembro que era vinculada à Secretaria de Assistência Social e eu recebi vários treinamentos com ginecologistas, com educadores sexuais, e ali já começou o meu caminho. E aí eu aprendia e ia trabalhar com esses adolescentes. E aí, ao longo da faculdade, a gente vê muito superficialmente questões de sexualidade, não é verdade? Mas nas formações clínicas, na própria biossíntese, a gente vê algumas coisas, né, de prazer, de pulsão, mas a sexualidade, na perspectiva mesmo mais de tratamento, de entendimento, veio na clínica, com as demandas mesmo que foram surgindo dos adolescentes, dos pais, dos jovens adultos. E a gente não recebe repertório suficiente para isso. E aí foi quando a gente fez um movimento, não é, de ir em busca da formação em sexologia clínica. É interessante isso que você traz, a gente não ter o repertório, né? Enquanto profissionais, a gente teve que buscar fora da faculdade, porque o que a gente recebia ainda era muito escasso, né? Para a gente poder aprofundar clinicamente. E às vezes muito teórico, muito não é, teórico, Maíra? Sem uma coisa da vivência, Isso. da experiência, né? E aí eu fico pensando assim, quando você falou nisso, né, sobre os pais. Se pra gente que é profissional, a gente teve que cavar, né, fazer esse caminho. Fico imaginando os pais das crianças, dos adolescentes, né? Se a gente for pensar nos pais que são da nossa geração, da geração dos anos 80, gerações um pouco anteriores, ou até os que estão surgindo agora, quantos deles será que puderam ou tiveram a oportunidade de ter uma educação sexual funcional, não repressiva, né? No sentido de que o sexo, sim, a gente tem que ter os cuidados, mas sim é uma coisa boa, que faz parte da vida, que é prazerosa, que faz parte de uma relação afetiva, né? Sim. De todas as informações necessárias. E eu observo na minha prática clínica, acho que talvez isso chegue para você também, que é muito difícil para os pais. A frase que eu mais escuto é assim: como é que eu vou falar sobre isso se eu nunca recebi isso? Eu não sei como é que eu chego para o meu filho para falar. Que horas que eu vou falar sobre isso, né? Como é que você olha para isso, Débora? A gente vai vendo... Primeiro que, se a gente for pensar na nossa geração, o tema da sexualidade, ele era muito... Era algo que sempre estava, assim, numa mensagem subliminal. A gente tinha acesso nas revistas, né? Na Atrevida, na Capricho, os meninos, às vezes, ali na Playboy, mas era uma coisa muito escondida, né? Super. Muito. A gente tem que entender que hoje nós vivemos um contexto social completamente diferente. Temos aí crianças e adolescentes completamente nativos digitais, que já nascem, já aprendem a ler. Antes de ler, já sabem aplicar o botãozinho aqui do microfone do Google para pesquisar. E eles acabam tendo acesso, muitas vezes, de uma forma inadequada, a conteúdos ligados à sexualidade e eroticidade, e pornografia, e sem ter ainda maturidade para elaborar, para entender esses conteúdos. Então, enquanto pais, assim, é nosso papel, é um dos grandes desafios e que a gente tem de poder trazer, sim, esse tema para os nossos filhos, por mais difícil que seja. Porque, embora tenha sido difícil, boa parte de nós não teve acesso a essa formação, a essa liberdade com os nossos pais, mas hoje a gente tem conteúdos como esse daqui, que facilitam, que trazem à tona, né, reflexão, informação, para que essas pessoas possam se sentir mais seguras para essas conversas, que não precisam ser sermões, diálogos, conversas sérias. A gente precisa entender que o tema da sexualidade, ele faz parte da nossa vida em vários âmbitos, em vários aspectos. Desde que a gente nasce, né, até a gente morrer, a sexualidade está presente. Quando a gente pensa no afeto, no contato, no toque, no vínculo. Sexualidade não é exclusivamente sexo, não, né, Débora? É importante a gente trazer isso, que a sexualidade tem uma relação com cultura, com valores, com afeto, com crenças, isso, né? Tudo isso vai compondo. Isso. E está em tudo no nosso dia a dia, né? Então, assim, surge muita pergunta de que horas eu vou tratar, né? Eu diria, assim, que a gente vai tratar disso ao longo de uma vida inteira, enquanto estivermos criando nossos filhos, né? Exatamente. Como é que você olha para essas fases? O que é que chega para você de perguntas nesse sentido?
Bom, na infância, a gente vai sempre olhando muito para esse processo de descoberta do corpo, dos órgãos genitais, não é? Uma coisa que preocupa muitos pais, às vezes, é a questão da exploração, do autoerotismo, que alguns, né? A masturbação, por exemplo. Minha filha agora, quando eu vejo ela tá assistindo televisão e tá ali pegando e tá sendo bom, é estranho para mim, será que está acontecendo alguma coisa? E aí é claro que cada caso é um caso, a gente precisa olhar e entender o contexto que envolve, mas criança ela tem os momentos, tirou a fralda, ela já está ali naquele processo, opa, eu tenho aqui alguma coisa que estava escondida. Da mesma maneira que vai descobrindo as mãozinhas, os pezinhos. Exatamente. Vai descobrir o corpo inteiro. Agora, né? Por que a gente tem tanto pudor, até mesmo de falar dos órgãos genitais, da vulva, do pênis, do pinto, do pipi, como queiram chamar. Mas é como se a gente, na hora que fala, o medo da maioria dos pais é de estar estimulando. E isso é o completo oposto. Porque quando a gente fala, a gente está comunicando para os nossos filhos, olha, aqui você pode trazer a pergunta que você quiser. Acolhendo, né? Você pode confiar aqui, comigo você pode confiar. O que eu não souber, minha filha, eu vou procurar saber, mas eu vou descobrir, eu vou aprender junto com você. É esse acolhimento, essa confiança, essa relação, esse diálogo, essa intimidade que a gente precisa ir construindo com os nossos filhos desde muito cedo. Então, na infância surge muito essa coisa da descoberta do próprio corpo, do autoerotismo, da masturbação também. E aí a gente precisa observar se é algo de descobrir, é bom, faz cosquinha, ou se isso começa a acontecer com muita frequência, se tem a ver com ansiedade, ou até com o próprio abuso, com alguma situação abusiva. Então, tudo isso a gente precisa ir olhando, conversando. Agora, veja, Maíra, se não há o espaço para o diálogo, se isso não vem sendo construído, qualquer coisa que venha acontecer diferente ou estranha com a criança, ela não vai se sentir à vontade, ela vai ter vergonha de conversar com o pai ou com a mãe, porque é um tema que não é trazido, né? Não faz parte da família, então, assim, não faz parte do repertório da família. Exatamente. Isso me lembra uma frase que eu escutei uma vez no atendimento a uma filha, que era uma família que eu vinha atendendo. Era a filha do meio, uma adolescente de 15 anos, que estava, assim, super triste porque tinha começado um namoro e quando começou a namorar, o pai disse que ela não podia namorar. E ela não tinha a menor ideia de que ela não podia namorar. E aí ela trouxe uma frase que eu acho que representa, às vezes, a realidade de muitas famílias. Ela falou assim, Maíra, aqui em casa a gente fala sobre tudo, menos sobre aquilo que realmente importa. Sim. Né? Então, assim, fala-se sobre jogo, sobre internet, sobre futebol, política. sobre política, briga-se até, mas as coisas que dizem respeito aos afetos, às descobertas, às vezes é um campo tão difícil, né? Isso, é como se é fácil falar da trivialidade, da superficialidade, mas quando chega na intimidade, todo mundo se assusta. E como isso é necessário, como a gente precisa desconstruir isso. Voltando só para concluir a história da masturbação, né, Maíra, que às vezes uma dúvida bem frequente. Essa autoexploração é natural, a descoberta, o prazer, o que a gente precisa orientar é só, filho, filha, isso é íntimo, tem que ser no seu cantinho, no seu tempo, no seu momento. Isso é algo, você com você, ninguém pode lhe tocar, ninguém pode tocar as suas partes íntimas. Quando você vê, às vezes, está coçando, né, faz cosquinha e tentando entender. E aí, realmente, se isso começa a acontecer com uma frequência que começa a prejudicar, inclusive, a criança, de não querer... Ela se expor, de estar o tempo inteiro Está se expondo, de querer deixar de brincar de outras coisas para estar ali. Então, aí a gente já começa a olhar de uma forma mais cuidadosa, a buscar uma ajuda, uma avaliação mais criteriosa, para observar, mas é importante entender que o movimento de autoerotismo, de exploração da criança, não tem o olhar erótico que existe no adulto. A exploração do corpo. Do corpo, a descoberta do corpo e do prazer, uma cosquinha, uma coisa boa. O momento do erotismo ainda vai chegar mais à frente, né? Em outra etapa do processo de descoberta. E aí tem aquela fase dos 12, 13 anos, que aí vai ser natural aqueles banhos mais demorados, né? Isso. O que me preocupa muito, às vezes, com os meninos, né? E acho que com as meninas também,
graças a Deus, está sendo desmistificado hoje. Mas acho que é importante e válido dizer, porque talvez algumas pessoas da nossa geração ainda achem estranho, né? Que da mesma maneira que o menino vai tomar banhos longos, porque vai estar no processo, né, de descobrir a sua excitação, de se masturbar, né, encontrar o prazer ele com ele mesmo, a menina também passa por esse processo. Isso. Porque isso é muito tido como algo comum do universo masculino, mas não do universo feminino, como se as meninas não se masturbassem porque é feio, né? Mas acontece, faz parte e principalmente é importante, né? Muito. Imagina o presente que é você descobrir na sua adolescência que você pode ter seu prazer, que você não precisa de um outro. Ou que até no momento que você decide ir para uma relação de mais intimidade, uma relação sexual com outro, ou até de masturbação mesmo, né, das preliminares, que você sabe como você, onde você gosta de ser tocada, como você gosta de ser tocada. Isso é muito importante. Mas existe, a nossa cultura tem toda uma história de um patriarcado, de um machismo. A história da sexualidade da mulher é aquela que a mulher está ali para... A função dela é procriar, é reproduzir. A mulher não podia ter prazer. E aí, hoje, a gente vê um cenário diferente que a gente precisa, sim, se atualizar. Enquanto pai, enquanto mãe, poxa, por que minha filha não pode ter prazer? Isso. Qual é a minha dificuldade em lidar com isso? Claro, a gente vai orientar nessa perspectiva de responsabilidade afetiva. Achei muito legal. Esses dias eu fui para uma escola para fazer umas oficinas com alunos de 6º e 7º ano. Na verdade, a escola queria tratar o tema da sexualidade e não sabia como, porque era uma escola católica ainda mais, né? Porque fala de sexualidade, aí os pais já... Aí eu disse, vamos falar de responsabilidade afetiva? Porque falar de responsabilidade afetiva... A sexualidade vai estar E aí eu cheguei para conversar com os meninos sobre responsabilidade afetiva, o comprometimento, o cuidado com o sentimento do outro, com a emoção... E eles chegaram já rasgando tudo, porque eles sabem de tudo. Inclusive, eles ensinam para a gente, ainda mais quando a gente entra aqui no âmbito do digital. Então, a gente precisa, né? Você que é adulto, pai, a gente precisa desconstruir essa ideia de que trazer o tema da sexualidade... É estimular a sexualidade. É estimular sexo, é ensinar pornografia. Não, não, não. Isso é prevenção de abuso. Isso é proporcionar, é orientar o seu filho para que ele possa ter uma vida de relações saudáveis, para que ele possa ter prazer. Que coisa pior na vida do que um jovem, um adulto que não consegue ter prazer? Quantas mulheres, quantos homens você não atende na mesma, Maíra, com problemas de dor, problemas de não conseguir ter um orgasmo, problemas de não conseguir ter prazer. E isso vem muitas vezes... arraigado dessa história, né? Essa história que vai constituindo a gente, vai criando as travas e bloqueios na sexualidade, que vai criando, por consequência, bloqueios e dificuldades nos relacionamentos afetivos amorosos. Porque a pessoa, quando não se sente, às vezes, a pessoa que está com dificuldade sexual, né, Débora, e está num relacionamento, às vezes a parceria vai se sentindo rejeitada, porque aquela pessoa não tem prazer com o próprio corpo, a parceria fala assim, não tem desejo por mim. Isso. E agora? Não me ama, não me quer. E aí isso vai trazendo um desdobramento, assim, um efeito dominó de dificuldades. Exatamente. Né? E aí a gente precisa, realmente, eu acho que é nossa responsabilidade, e que bom você poder estar trazendo esse tema para cá, para que a gente possa ir conscientizando, para que essas pessoas possam ir refletindo, que a gente possa ter aí adolescentes mais saudáveis, jovens, com relações... mais prazerosas, com relações mais responsáveis. Então, que tudo isso possa começar realmente em casa, com apoio, com informação adequada, com acolhimento, com afeto. Isso. E acho que uma coisa que a gente vinha conversando aqui, antes de iniciar, né, que é importante, às vezes os pais falam, mas como? Como é que eu vou falar, né? E aí a gente vinha conversando que, assim, não é porque você não recebeu educação sexual que você não possa se educar, né? Então, lá atrás você não recebeu, pode ser desafiador, mas hoje você pode ir atrás da informação para tentar
trazer isso para o seu filho, né? Porque, assim, o que eu vejo, e isso até, inclusive, muito comum com os homens, né? Porque os homens vão crescendo e não têm a mesma parceria de troca que, às vezes, as mulheres têm, né? Os homens falam assim, não, eu aprendi, eu me criei sozinho, eu aprendi sozinho, ou seja, no tato, na descoberta, com ansiedade, ou ainda, né? Aqueles pais de antigamente que queriam educar os homens sexualmente, levando para um cabaré, levando para ter uma primeira experiência com a prostituta, às vezes o garoto nem pronto para isso, né? Muitos homens com experiências traumáticas nesse sentido, né? Ou seja, um desserviço para a saúde sexual de muitos meninos que hoje são homens. Então, acho que, assim, é importante a gente poder se conectar, né, com quanto isso é válido, com quanto a gente precisa tentar modificar uma realidade que a gente teve e que não é preciso que ela continue. Não. Porque também se essa informação não vem através de nós, através da escola, né? Da onde é que essa informação vai vir? Né? Hoje, como a Débora bem estava falando aqui, no mundo digital, né? O mundo digital é praticamente uma praça pública. Terra se você sem não cuidar. dono. Mundo sem dono. Então, lá vai seu filho e sua filha, não tem informação natural em casa, de repente, se não estiver na escola, vai ser com os amigos. Se tiver constrangido de falar com os amigos, vai até para outros campos, onde vai ter um universo de pessoas ali que não vão necessariamente trazer a informação mais adequada, né, Débora? E a gente sabe que no campo, inclusive, da pornografia, a Deep Web, a Dark Web, é uma área que rola muito dinheiro, né? E aí, entrando, por exemplo, no ponto da pornografia, é muito disfuncional, é muito adoecedor um adolescente que aprende sobre sexualidade, sobre o ato sexual através da pornografia. Porque ele vai observar aquilo e ele vai achar que aquilo é o comum. Primeiro, aquela performance, aquela atuação performática. Segundo, aquela forma, né, fria de olhar para o outro, de lidar com o ato sexual. Então, isso é realmente, assim, é completamente desorganizador. Imagina um adolescente que está ali começando a construir a autoestima dele, corpo todo se modificando, um estranhamento ainda com esse corpo novo, começando a experimentar essas primeiras relações com a outra pessoa, cheia de inseguranças com, será que ele vai gostar, não vai gostar, será que eu vou conseguir, não vou conseguir? E aí se depara, vai buscar isso na internet, com pornografia, se depara com coisas que não são reais. Então, se eles têm na família, quando você pergunta, vamos lá, quando, como... Quando, desde sempre, como a gente bem colocou aqui, a criança começa a conhecer o corpo, dar nome, a vulva, a vagina, o pênis. Do mesmo jeito que a gente ensina a lavar, na hora que vai botar uma pomadinha, filho, licença, a mamãe vai passar uma pomadinha aqui. Observar esse processo de autoexploração. Quando a criança começa, mamãe, como é que eu fui parar aí na sua barriga? Eles vêm com essas perguntas, não é? Então, assim, que a gente possa sempre falar a verdade, lidar com objetividade, entendendo o repertório. O que é que se é uma criança, a gente não precisa avançar, não. Né? Acho que essa é a preocupação dos pais. Assim, agora, né? Veio a pergunta. Sempre verifique o que é que essa criança sabe, né? O que esse jovem sabe, para você dar a informação conforme o chão que tem ali. Deixa eu te contar uma. Uma vez, eu tenho 2 filhos, né? Atualmente 7 e 10 anos. Quando a minha pequena ainda estava saindo das fraldas, estava com uns 2 anos, 3, o outro chegou e me viu trocando as fraldas e apontou, né, para a vulva dela, justamente para o clitóris, e perguntou, mamãe, o que é isso? Aí eu falei assim, não, meu filho, essa é a vulva da sua irmã. Aí ele falou assim, e aqui se chama pipiu, né? Eu falei, esse é o pipiu da sua irmã. Aí ele, não, mamãe, mas o que é isso aqui? Bem pro clitóris. É o clitóris da sua irmã, meu filho. Aí ele, clitóris? Aí ele, é nojento, né? Aí eu falei assim, não, meu filho, não é nojento, é uma parte do corpo da sua irmã. 2 semanas depois, achei que tivesse avançado nessa etapa, né? 2 semanas depois, ele chega, tô colocando ele para dormir, aí ele, mamãe, lembra aquele dia que eu perguntei para você sobre o pipiu da Amanda? Aí eu, lembro, meu filho, já o suor escorrendo, assim. Aí ele falou assim, então, para que serve o clitóris? Aí eu, ai, meu Deus. Aí eu falei assim, tentei dar uma enrolada, né?
Aí falei assim, não, meu filho, como eu te disse, é uma parte do pipil da sua irmã, da vulva da sua irmã. Aí ele, não, mamãe, eu quero saber para que é que serve. Aí eu respirei fundo, falei assim, meu filho, na cabecinha da sua pinta, você não sente uma cosquinha? Aí ele, sinto. Falei assim, pronto. A cabeça, ali, o clitóris da sua irmã é a parte do corpo dela que ela sente a mesma cosquinha que você sente na cabecinha da sua pinta. Aí ele, eita, Amanda, então quando a mãe tava passando pomada em você, você tava sentindo cosquinha, né? E aí você vê que, na verdade, não é um conteúdo sexual. Não havia um repertório de erotismo, de pornografia. Era, na verdade, descoberta do corpo. Agora, se você congela diante disso, ou fala, cala a boca, menino, isso não é pra você. Deixa eu falar besteira. Deixa eu falar besteira. Você fecha a possibilidade do desenvolvimento dessa confiança e da intimidade. E aí ele vai continuar curioso, vai buscar responder a essa curiosidade dele em outro lugar, às vezes aqui na internet, ou às vezes com a outra pessoa, que não vai dar essa informação de maneira adequada e cuidadosa. A gente costuma dizer, é sempre importante devolver a pergunta. Mamãe, o que é isso? Filho, mas como assim? O que é que você quer saber exatamente? Tá. Deixar ele falar, a gente poder ouvir, dar espaço para ouvir os nossos filhos. Isso. Crianças, adolescentes, enfim. Mas o tema vai surgir. Vai surgir e o importante é a gente realmente entender exatamente o que eles querem saber, o que eles já sabem, para a gente poder dar uma resposta objetiva, verdadeira. Hoje, eu lembrei de um caso que eu acompanhei, que era uma criança que os pais fizeram inseminação. E aí, até na época que a menina perguntou, mamãe, como é que eu fui parar na sua barriga? E aí a mãe disse, filha, a sementinha do papai veio para a barriga da mamãe, só que a gente precisou de uma ajudinha. A sementinha foi tirada, foi colocada num tubinho e depois foi colocada na mamãe. Então, veja que até essas especificidades. A gente tem também hoje os modelos familiares diferentes. Sim. Né? Crianças que surgem por inseminação, por a própria adoção ou por várias outras questões. Então, a gente precisa abrir. A pergunta vem, a resposta vem, sempre com verdade. Com verdade e com conteúdo que seja acessível. A criança ela é sempre muito do concreto. Chegou na adolescência, ele já tem malícia, ele já consegue abstrair, ele já tem outros interesses, né? E aí a gente precisa estar ali acompanhando. Na adolescência, se o seu filho não traz as perguntas, a gente precisa trazer. Porque ele vai ter acesso a isso de alguma maneira. Seja através dos amigos. O ideal, você tocou no tema da escola, Maíra, o ideal seria que a escola pudesse realmente abraçar essa educação para a sexualidade junto com a família. Só que hoje o que eu percebo são as escolas muito pisando em ovos, né? A LDB, que é a Lei de Diretriz e Base da Educação, de 1996, ela traz a questão da educação sexual como um conteúdo que deve ser trabalhado, né, nos parâmetros curriculares nacionais de maneira transversal. Então, como é que seria isso? Um professor de português que vai abordar um texto sobre relacionamento e pode entrar um pouco na temática da sexualidade. Um professor de história que vai falar sobre movimento feminista e as disciplinas poderem ir dialogando, né, e fazendo essa costura. Mas, normalmente, o que acontece é o quê? O professor de biologia, o professor de ciências, naquela fase que vai falar sobre o corpo humano, fala sobre métodos contraceptivos, e aí a gente acha que isso é educação sexual. É importante você ter falado isso, porque quando a gente está falando aqui de educação sexual, a gente não está falando exclusivamente de prevenção. Não. Né? Porque isso é muito restrito. Exatamente. Educação, a gente fala até de uma educação para a sexualidade, isso. Que é justamente essa educação onde a gente fala sobre o nosso corpo, sobre consentimento. O outro pode, não pode me tocar, quando eu permito, quando eu não permito. Com a criança, a gente tem que começar a falar isso logo muito cedo. E não é só com a menina, com o menino também. A gente tem acompanhado casos de abuso de meninos em banheiros. Então, ele precisa saber que ninguém pode tocar no corpo dele, né? Então, falar sobre... Aí vem todo o processo de desenvolvimento. Vai chegando na adolescência, a masturbação, o que é a masturbação, né? Dar esse espaço de privacidade, orientar, olha, tem que ser num lugar íntimo, um momento seu, né? Hoje, com a tecnologia, a gente tem que falar sobre a questão
dos conteúdos, tanto os conteúdos que eles acessam, quanto o que eles mandam também, né, Débora? O que eles compartilham. A gente tem leis, hoje é crime compartilhar conteúdos sem a autorização do outro. Às vezes, inocentemente, um menino desse de 11, 12 anos pegou uma foto, tirou um nudes. Teve um caso há pouco tempo, até já era um jovem, 18 anos, que na escola tirou a foto da menina pegando um lance, ela de saia, e compartilhou no grupo do WhatsApp da turma. Né? Resumindo, isso foi parar na delegacia, ele foi preso, porque é crime. Não é crime só você produzir, compartilhar também o conteúdo, isso. É crime. A gente tem leis hoje, o Marco Civil da Internet e várias outras leis que trazem. A Lei Carolina Dickmann, né? Exatamente. Então, acho que é importante, porque aí quando a gente está falando dessa educação sexual, também diz respeito ao respeito, né? À integridade física do outro, à responsabilidade afetiva, isso. Ao cuidado consigo, com o próximo, mas, claro, também há uma possibilidade, acho que assim, uma legitimação do prazer. Sim, também. A gente hoje fala que essa geração, a questão do sexting, né? Que é o compartilhamento de mensagens, conteúdos, é algo que tem feito parte da exploração desse movimento. Do flerte, né? O novo flerte, né, total, Débora? Total, dos adolescentes aqui. Começa no Instagram, nos directs, depois vai para o WhatsApp. Agora, a gente também tem que orientar o quê? Tanto o cuidado com o compartilhamento dos seus conteúdos, por exemplo, enviar um nudes para alguém. Tem que ter muito cuidado. Ainda mais se não mostrar o rosto, ter cuidado, mesmo que seja um amigo, mesmo que seja assim, um namorado. Às vezes alguém pode ter acesso a esse celular e pega essa foto e compartilha. Eu já acompanhei casos de meninas que tiveram nudes vazado, né? Assim, que é de um sofrimento, é devastador. Você começando a viver suas relações de maior intimidade e se ver exposta dessa maneira, se ver filmagem, às vezes, deixa eu filmar. Tem que ter muito cuidado. Agora, isso a gente precisa conversar. Precisa. Porque isso chega, às vezes, assim, me dê uma prova de amor. Ou então, assim, chega até a conversa, se chega, né? Se o pai, a mãe, o educador, quem tiver responsável, diz assim, não pode, não faça, não é. Por quê? A gente precisa explicar e explorar, isso. Né? Um outro ponto que eu acho importante, até quando a gente pensa em sexualidade, né? Às vezes vem uma preocupação dos pais com relação à orientação sexual do seu filho e da sua filha, né? Acho que assim, é importante a geração de pais de hoje ter em mente de que a nova juventude está muito mais flexível à experimentação, a querer conhecer mesmo, independente de se fechar numa bolha, sou hétero, sou bi, sou homo, né? Então, é uma geração que está com uma mentalidade mais aberta para isso, né, Débora? A gente tem falado de uma geração com uma sexualidade fluida. Isso. Não é? E que a gente precisa ter muito cuidado, porque, primeiro, a adolescência sempre foi e sempre será uma fase de exploração desses relacionamentos. Da mesma forma que a criança está ali no autoerotismo, descobrindo, explorando o seu corpo, o adolescente ele passa para uma segunda etapa, que é descobrir junto com o outro. Então, às vezes, acontece, sim, de 12, 13 anos, o menino ficou com uma menina e aí, de repente, ficou com o menino e eu não sei... Eu costumo dizer muito para eles, olha, a gente não precisa colocar, você não precisa colocar uma etiqueta. Um rótulo. Você está descobrindo como é que você se relaciona, você está descobrindo... Porque quando a gente fala da orientação afetivo-sexual, a gente está falando de atração. Sim. De interesse. Então, se é um menino que se interessa por outro menino, ou uma menina que se interessa por outra menina, a gente tem um homossexual. Se é alguém que se interessa pelos dois, é bi, ou pan, que se coloca, inclusive, todos, inclusive com os transexuais, né? Tem várias terminologias hoje, várias possibilidades. Mas eu acho que o mais importante que a gente precisa trabalhar com eles sempre é essa questão da responsabilidade afetiva. Para não viver isso de uma forma irresponsável, consigo, com o outro, né? Ou só para agradar. Às vezes, na adolescência, tem muita pressão do grupo. Sim. Então, beije fulaninho, fique com fulaninho. Só porque todo mundo tá, né? Tipo, que é uma preocupação dos pais também. Vai ficar com a menina porque tá todo mundo dizendo que é. Sim. Né? Então, que é para ficar, que tem que experimentar. Isso. Né? E não tem que. Não tem que nada. Não tem que nada. Tem que se respeitar, identificar
identificar o que é que você está querendo explorar, né? E da parte dos pais, acho que é muito importante o cuidado com o que é dito, né? Eu já acompanhei casos, assim, e estava conversando, inclusive, com Thales Medeiros. Pessoal, temos aí um podcast maravilhoso com Thales Medeiros sobre a homoafetividade masculina, tá? Estava conversando com ele sobre isso hoje, Débora, sobre, assim, como às vezes pode ser delicado se esse menino ou a menina tem, vamos pensar no menino, ele tem um jeito meio afeminado. Uhum. E aí os pais, a família percebem e começam a falar: fale como homem, ande como homem, engrossa essa voz. Uhum. Ou ainda começam com discursos do tipo: olha, porque ser gay é uma coisa muito errada, é uma coisa muito feia. Claro que a gente sabe que isso tem uma relação com os valores, com a criação daquela família, mas... O medo do preconceito. O medo do preconceito. Mas e se o seu filho, de fato, for gay? Sim. Como é que você vai acolher isso, né? Vai deixar de ser seu filho porque é gay? E aí, assim, quanto isso vai gerando, né, a construção de um sofrimento e de feridas, porque, de repente, o seu pai, sua mãe, foi dizendo para você, desde que você é pequenininho, que você nem entendia o que era isso, que esse lugar na vida que você ocupa é um lugar ruim, errado, né? Imagina as pessoas que você mais confia na vida, ou deveria confiar, ou as pessoas que você mais admira e que mais deveriam lhe amar e lhe passar segurança, dizerem que você não pode sentir o que você sente. Porque é uma coisa que eu queria deixar... Ser quem você é, né? Exatamente. Exatamente, Mayra. Porque a gente que atende mulheres, homens, homossexuais, é unânime. Eles falam: eu não escolhi ser gay. Lembrem, isso fala de atração. Atração a gente não escolhe. Se eu escolho me sentir atraído por um homem ou por uma mulher, isso é algo que sabe? Então, não é uma escolha. É uma questão mesmo que de interesse, de desejo, e que isso a gente não controla. Eu tenho casos que a pessoa diz: Débora, se eu pudesse ter escolhido, se fosse para marcar no xizinho, ser heterossexual, homossexual, eu teria escolhido ser heterossexual. Mas desde que eu me entendo de gente, eu me vejo atraído por um outro homem. E eu até tentei lutar contra isso, eu ainda tentei me atrair por mulheres, mas eu não consegui. Então, isso é algo que a gente precisa olhar para aquela pessoa, para o ser humano. A orientação afetivo-sexual é um pedacinho dele, é uma parte. E que isso, como a gente está dizendo, é da ordem do desejo e da atração. Ninguém controla e ninguém tem direito vem na barriga julgar, com uma cartelinha para marcar o X. Isso, exatamente. Infelizmente. Débora, uma coisa muito importante que a gente também vinha falando, né? Acho que assim, desse papel, né? Por que o papel da escola na participação é tão fundamental? Acho que é algo que a gente não pode deixar de falar. Não, porque hoje existe um discurso trazendo que a educação sexual tem que acontecer em casa, na família, no lugar de intimidade. Tem, isso é fato, e como a gente tem batido aqui, quanto mais cedo, melhor. Porém, a gente sabe que a grande maioria dos casos de abuso, de violência sexual, acontecem dentro da família. Então, se só a família fala sobre isso, como a gente vai proteger? E a escola, se a gente for parar para pensar, as crianças e os adolescentes, a maior parte das vivências e das experiências deles com os outros, com os pares, é dentro da escola. A primeira paixão, o primeiro tesão, o primeiro sarro, né? Às vezes a primeira ficada, tudo isso acontece dentro da escola. Como é que a escola não vai falar sobre isso? Então, as famílias precisam abrir a cabeça, né? Desconstruir essa ideia de que falar estimula. Não. E quer espaço melhor do que a escola, onde os educadores são treinados, são preparados para trazer o tema, para trazer essa abordagem de uma forma adequada, de uma forma cuidadosa, onde eles podem, inclusive, identificar situações de abuso. Às vezes é uma aula dessa que se traz o tema, e hoje, como a gente tem a questão do trabalho com as habilidades socioemocionais, que é uma lei... Né? Faz parte agora de todas as escolas. Então, é um espaço ótimo para falar de relacionamentos, para falar de afetividade. A cada nível de ensino, a gente vai trazendo os temas da sexualidade de acordo com aquela etapa do desenvolvimento, né? Mas eu vejo hoje, até em função dessa questão política também, Sim, a escola muito temerosa, com muito receio de abordar o tema. E eu digo a você, pai e mãe, pelo contrário, vão até a escola,
solicitem que a escola trabalhe. A gente tem que tomar a escola como uma parceira. Isso. Que esse trabalho seja junto, né? E mesmo que surja um tema na escola que às vezes você não concorde, aí o tema vai estar aberto e você vai dentro de casa dialogar, explicar para o seu filho qual é a sua percepção, como é que você enxerga, né? Então, assim, é necessário. Acho que a gente precisa, sim, cada vez mais recorrer à escola para que o tema surja, ainda mais com a questão também do digital. Sim. Como a gente vem falando, o mundo virtual hoje, a inteligência artificial... Nossa, a inteligência artificial, minha gente, é assim, uma coisa que, claro, tem uma contribuição, mas um risco tremendo para o que está por vir, né? Vocês já devem estar acompanhando que elas imitam vozes, fazem vozes, né? Tem os próprios aplicativos que pegam imagens de corpos nus e acrescentam outras faces a essas imagens, né? Então, assim, é perigoso para a criança, perigoso para os jovens, né? Sim. Perigoso até para nós, adultos. Isso. Então, a gente precisa tomar um cuidado hoje em dia com isso muito grande. Eu diria que hoje em dia até crianças e adolescentes talvez corram mais riscos aqui no mundo virtual do que no mundo presencial, que os pais acabam estando mais cuidadosos. Às vezes eles dentro do quarto ou aqui dentro do seu aparelho, a gente tem casos de grooming, que é justamente quando um adulto se passa por uma criança ou uma adolescente, começa a estabelecer uma relação de amizade, constrói a confiança e aí depois pede uma foto, depois pede outra, aí depois começa a chantagear a ponto de chegar num extremo de um estupro virtual, que é quando a criança ou adolescente se vê numa situação de tanta ameaça. E aí, veja, se não há espaço na família, essa criança ou esse adolescente vai contar para o pai ou para a mãe? Não conta. Nunca. Se aqui em casa não pode falar sobre isso, Deus me livre. Se eu for falar com meu pai e minha mãe, eles vão me matar. Porque eu errei, porque eu confiei. E vamos lembrar, gente, criança e adolescente são seres em desenvolvimento. Estão experimentando tudo pela primeira vez, estão amadurecendo. Vão errar e é nosso papel acolher e do erro, educar, né? E do erro poder orientar. Mas precisa ter espaço para o diálogo. Senão, hoje, existem muitos riscos que se a gente não abre o espaço em casa, a gente pode, assim, a gente se depara com violências extremas. No mundo virtual, no mundo presencial. Pode ser que a violência não chegue nem às vias de fato física, mas só o fato, né, da violência psicológica, do sofrimento, das imagens, às vezes, que essa criança ou jovem podem ser submetidos, né? O trauma não precisa ser exatamente físico para se configurar o abuso. Sem dúvida, a gente vê situações de depressão, de adolescentes que vão escondendo. Imagina o nível de angústia dentro de um adolescente desse, né? A ponto de deprimir, a gente vê questões de suicídio, inclusive, né? Então, assim, é muito sério. Então, a gente precisa protegê-los e conversar, abrir o espaço para o tema desde cedo. Eu acredito que é a melhor maneira da gente prevenir, da gente prepará-los para as relações. A vida é feita de relações. Amiga, para a gente começar o encerramento, uma perguntinha aqui que chegou. A gente já atravessou muitas das perguntas que surgiram, mas essa, surgiu pergunta sobre como prevenir do abuso sexual, né? Acho que isso esteve aqui presente na nossa fala, mas teve uma específica que eu queria trazer para você. A partir dos 10 anos, as crianças já pedem para dormir na casa dos amigos. Como saber se é seguro? E aí, o que é que você diria? Eu acho que aí entram muitas coisas importantes. Sim. Uma, eu conheço os amigos do meu filho, eu conheço os pais dos amigos do meu filho, porque é importante que eu... Sim. Claro que às vezes, aparentemente, parece uma família estruturada, tá tudo ok, e não é. Mas, minimamente, eu tenho que conhecer. Conhecer, entrar em contato, falar, saber. E antes disso, né, orientar o meu filho, conversar sobre. Já pensou, meu filho chega com 10 anos de idade, aí o amiguinho chama para ir dormir na casa dele. E eu nunca conversei com ele sobre nada. Já aí, não dá. Na noite anterior, eu vou ter que... fazer um livro, né? Para um sermão, uma palestra, né? Não, então, filho, ok, você vai dormir na casa do seu amigo, né? Então, na hora que Os você for... lembretes, né? Se você já tem isso pronto desde o comecinho, vai ser Lembra que mamãe sempre vai falando... Lembra a gente quando ia sair para uma festa, por exemplo, que a mãe dizia, olha, cuidado com o seu copo, cuidado com bebida, cuidado com isso, com aquilo. Toda festa era isso, né? Mãe, eu já sei. Mas eu vou dizer de novo. E olha a hora que vai chegar em casa. E vai ser internalizada a mesma coisa. Então, Isso. filho, lembra que a mamãe sempre conversou com você? Cuidado com o seu corpo, né?
o toque, o consentimento, ninguém pode tocar você. Se alguém lhe abordar de alguma maneira, ou me ligue, chame a mãe, chame o seu amigo. Você vai dormir aonde, em qual quarto, com quem. Até porque, no fim das contas, a Débora, a gente não tem certeza de quem está do lado de lá. Não. Veja que essas situações, às vezes, como você trouxe, acontecem dentro da própria família. A gente pode ser surpreendido dessa forma, imagina do lado de lá. Exatamente. Então, assim, segurança e confiança total, a gente não tem como ter no mundo. Mas, se a gente dialogou com os nossos filhos e depositou, né, educação, confiança, intimidade nessa relação, aí o seu filho vai estar preparado para ganhar um pouquinho de autonomia. Exatamente. Né? E, ao mesmo tempo, ele vai saber que ali, independente do que venha acontecer, ele sabe que ele sempre vai ter o pai ou a mãe dele para contar e para recorrer. Na hora que ele errar, na hora que ele se sentir violentado ou abusado ou enfim, desrespeitado de alguma maneira. Isso. Porque eu acho que esse é o grande tesouro na vida, né? A gente poder crescer, poder ir sabendo que a gente tem um porto seguro ali atrás para voltar, quando necessário. Né? Isso, amiga. Muito bom estar com você, conversar. A gente ainda iria muito mais, eu tenho certeza. Do jeito que a gente gosta de falar, né? Bom, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, comentários, se não estiver curtindo ainda o canal ou inscrito no canal, ativa o sininho, dê sugestões de novos vídeos, coisas que vocês gostariam de ver, coisas que vocês queiram perguntar para a Débora, para mim. A gente está disponível. E muito obrigada mais uma vez, amiga. Obrigada a você, amiga, por essa conversa tão prazerosa e tão rica e que eu tenho certeza que vai poder auxiliar tantos pais, tantas mães nesse diálogo, nessa abertura. E como você bem trouxe, eu acho que o importante é começar. Não vai existir uma forma certa. Cada um vai encontrar a sua maneira de abrir o espaço para esse tema que é tão necessário. Obrigada.